Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Um sistema ele é formado pela mistura de 0,15 litros de uma solução aquosa, com uma concentração molar de 1 mol por litro de HCl, e 250 ml de uma solução aquosa com concentração de 2 mols por litro de NaOH. A solução final, ou sistema final formado, ele tem um caráter ácido, básico ou neutro. Bom, esse tipo de questão aqui dá para resolver de várias formas diferentes. Eu vou resolver ele observando aqui pela estequiometria, pelo número de mols que a gente tem do ácido e o número de mols que a gente tem da base. E a gente vai fazer apenas uma análise aqui na equação química e relacionar o número de mols para ver quem que é o reagente em excesso e o limitante. Você poderia fazer aí por cálculo de titulação, tá? Você poderia usar a fórmula para titulação também, para fazer esse tipo de análise, e tem outras formas de resolver esse tipo de conta aqui. É bem tranquila mesmo. Mas claro que confunde um pouquinho, então eu vou tentar ir meio passo a passo, só que a gente vai utilizar o assunto número de mols. Então, é um sistema formado pela mistura. Eu tenho 0,15 litros de uma solução com uma concentração molar de 1 mol de HCl. Então, com relação ao HCl, eu vou calcular o número de mols. Eu sei que a concentração molar é número de mols dividido pelo volume. Esse volume ele vai estar medido em litros e o número de mols na unidade dele, que é mol mesmo. Passa o volume para o outro lado da equação, você vai ter a seguinte fórmula. Número de mols é igual a concentração molar vezes o volume. Número de mols é igual a concentração molar que a gente tem aqui é de 1 mol por litro. E a gente tem um volume de 0,15 litros. Aí você só vai multiplicar aqui 0,15 litros vezes 1 vai ser igual a 0,15. O litro corta com litro, só fica a unidade de medida de mol. Então a gente tem um número de mols igual a 0,15 mol de HCl. Esse é o número de mols de ácido clorídrico que a gente tem. Já com relação ao NaOH, a gente tem, novamente, concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume. Vamos passar o volume para o outro lado da equação e a gente vai trabalhar com essa fórmula. Número de mols é igual a concentração molar vezes o volume. O número de mols será igual. Qual que é a concentração da base? São 2 mols por litro de NaOH com um volume de 250 ml. Esse volume você não pode usar em ml. Tem que converter para litro dividindo ele por 1000. 250 dividido por 1000 vai dar 0,25. Então, a gente vai ter 2 mol por litro vezes 0,25 litros. Litro corta com litro. 2 vezes 0,25 vai ser igual a 0,5, 0,50. Número de mols é igual a 0,5 mol de NaOH. Agora, vamos observar o que acontece quando a gente reage ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. A gente tem um ácido forte e uma base forte. Nós temos aqui a equação química, onde o ácido clorídrico reage com o hidróxido de sódio, e é uma equação 1 para 1, A gente vai ter aqui 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de NaOH para formar, olha uma dupla troca aqui, NaCl e H2O. Então, os produtos que a gente vai ter vai ser um sal, que é o cloreto de sódio, mais água, todos com proporção de 1 para 1. Então, aqui também forma 1 mol desse produto e 1 mol deste outro produto. Bom, nessa equação, a gente percebe o seguinte, que a gente tem uma reação entre um ácido e uma base, e a gente tem como produtos dessa reação um sal e água. Ela tem um nome que é reação de neutralização, tá? Essa é uma reação de neutralização. E o que acontece? Todo ácido reage com toda a base para formar sal e água. Se a gente tivesse uma quantidade igual de ácido e de base,
a gente produziria sal e água e não teria nem excesso de base, nem excesso de álcool. Desculpa, não é álcool, é ácido e nem excesso de base. Falei álcool, eu acho que 2 vezes sem querer. Então, se a gente não tiver excesso de ácido nem de base, vamos ter uma solução que vai ficar neutra. Mas, para não ter excesso, a quantidade deles tem que ser igual. Tipo aqui, ó, eu tenho 1 mol de HCl e tenho 1 mol de base. Então, se eu tenho 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de base, eles vão acabar, né? Ó, 1 mol da base, que é o NaOH, eles vão acabar se neutralizando. E aí não vai ser nem ácida nem básica a solução. No entanto, nessa nossa questão, a gente tem o seguinte: 0,15 mol de HCl. E se eu tenho 0,15 mol de HCl, quantos mols eu preciso da base para neutralizar esse 0,15? Aqui você colocaria x e ia fazer uma regra de 3. Mas está bem na cara, ó, se 1 mol de HCl precisa de 1 mol de NaOH, 0,15 de HCl vai precisar de 0,15 mol de NaOH. No entanto, eu não tenho 0,15 mol de NaOH, eu tenho 0,50, 0,5, que é maior. Então, o que vai acontecer? Vai ter um excesso de NaOH. Se você pegar aqui, 0,50 mol de NaOH, que é o que a gente realmente tem, menos o 0,15 mol de NaOH que vai reagir, vou colocar assim, que reage, vai sobrar um excesso. Aqui eu vou pegar emprestado, 10 menos 5 é 5, aqui 4 menos 1 é 3, vai dar 0,35 mol de NaOH em excesso. Se eu tenho NaOH em excesso, esse excesso ele vai liberar íons OH- na própria dissociação da base, que a base, o NaOH, em meio aquoso, ele vai ficar liberando Na+, mais OH-. E esse OH-, quanto mais OH- tem em solução, mais básica é a minha solução. Ou seja, o pH da minha solução, ele tende a ficar maior. Então, se eu aumento a concentração, preste bem atenção que essas coisas estão relacionadas. Se o pH cresce, é porque a concentração de OH- ela está alta, é também porque a concentração de H+ está baixa, e tudo isso aqui significa uma coisa, que eu tenho uma solução que é básica, que é alcalina, tá bom? Então, como houve um excesso da base, a gente sabe aqui que a gente está falando de uma solução básica, então isso já resolve a nossa questão. Eu dei várias voltas, né, para chegar nesse ponto principal, para você conseguir entender bem essa teoria que vem por trás desse conteúdo. Dá também para resolver essa questão, como eu disse no início, de formas diferentes, tá bom? Então, a resposta, né, que é uma solução básica. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima, resolvendo outros exercícios de química. Se você também tiver dúvidas de química e precisar de ajuda, talvez em aulas particulares, alguma coisa relacionada a algumas questões que você não está conseguindo resolver, você pode estar entrando em contato comigo aqui pelo WhatsApp do Estuda Mais, cujo link está na descrição aqui desse vídeo, tá? Não, na verdade não é um link, está só o contato ali, o número. Aí você vai lá, pega o contato e entra em contato. É isso, muito contato. Falou, pessoal. Forte abraço e tchau, tchau.